O foco que nós vamos dar hoje é, na realidade, o Senhor Jesus na pessoa de Abraão, né? Aonde que na vida de Abraão o Senhor Jesus foi citado, adorado, mencionado, né? Então nós vamos olhar a vida de Abraão sobre esse aspecto, né? Sobre o Senhor Jesus na sua vida. E para isso vamos abrir 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. E por que isso, né? Por que nós vamos dar ênfase a esse aspecto da vida de Abraão? 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas, prestem atenção no versículo 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Opa, aqui nós temos uma informação importantíssima para que nós possamos compreender, inclusive, as duas alianças. Vocês querem ver? Quais livros foram escritos primeiro? O do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Vamos lá, me ajudem. Do Antigo, claro, cronologicamente não tem a menor dúvida que foi o Antigo Testamento. Mas na eternidade passada, em relação à história, o que foi feito primeiro? A antiga aliança, a primeira aliança com Moisés, ou a segunda aliança em Cristo? Qual foi feita primeiro? Em Cristo, a segunda aliança. Ora, na eternidade passada, Deus estruturou todo um plano em que a primeira aliança fazia parte. O Espírito não habitava as pessoas, não tinha entendimento diretamente de Deus, mas que Jesus viria no ápice do tempo, né? Para quê? Para firmar a segunda aliança. Um projeto arquitetado na eternidade passada, onde todas as questões relacionadas à segunda aliança, que são relacionadas a quê? Ao Novo Testamento, foram escritas então, foram arquitetadas todas antes da primeira aliança. Ora, então todas as vezes que nós olharmos para o Antigo Testamento, ele vai fazer uma referência a quem? A Cristo. É essa ideia que nós queremos ver na vida de Abraão, né? Sobre esse ponto de vista, sobre esse aspecto. Ora, o que na vida de Abraão nos leva ao Senhor Jesus, né? Por que é que Deus permitiu que Abraão vivesse como viveu, passasse o que passou, feito o que fez? Por que Deus traçou esse propósito na vida de Abraão? Qual o objetivo disso, né? Ele fez, Abraão falou: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, e olha, viva aí, vê o que dá para fazer. Absolutamente, Deus tinha isso arquitetado na eternidade passada. Por quê? Porque Deus não tem plano B. Já ouviram isso? Deus não foi pego de surpresa. Adão ia pecar, o homem e a mulher ia pecar. E agora? O que nós vamos fazer? Deus não foi pego de surpresa quando o mundo, lá em João capítulo 1, versículo 10, diz que estava no mundo, né? Mas o mundo não o conheceu. E Deus falou: e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso achar alguém. Não. Na eternidade passada, isso estava planejado, projetado, né? E aí Jesus vem e os judeus o rejeitam, quando dizem: não queremos que esse reine sobre nós. E Jesus fala: e agora? Deus tinha isso arquitetado na eternidade passada, né? Para nos mostrar o quê? O Senhor Jesus e a salvação do ser humano. Toda a Bíblia fala disso, né? Eu gosto muito desse exemplo aqui, né? O que é isso? Quem me ajuda aqui? Os mais novos acho que vão dizer, né? Não tenho a mínima ideia. O que é isso aqui? Vamos lá, me ajudem. Um tear, né? Um tear manual. Hoje não é assim, mas antigamente
era muito usado. E o que o tear mostra, né? O tear nos mostra o quê? Linhas verticais, né? Uma estrutura toda, mas ela de nada adianta se não tiver o quê? Uma linha que passa por todas elas. E esta linha passando por todas elas dá sentido a essa estrutura do tear. A Bíblia é mais ou menos esse tear, porque se nós tirarmos o Senhor Jesus de qualquer dos livros da Bíblia, se nós tirarmos o Senhor Jesus da história, se nós tirarmos o Senhor Jesus de Gênesis a Apocalipse, esse livro vai virar um livro de história. Se nós tirarmos esta linha vermelha do tear, ele vai virar apenas uma estrutura. E é com esse objetivo que nós vamos estudar Abraão. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 27. O aspecto que eu mencionei, bom, e os judeus rejeitaram, e agora, Deus, como é que o Senhor vai fazer? Agora está angustiado, Jesus disse lá no versículo 27 de João 12, a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Em João 10, o Senhor nos diz que ninguém tirou a vida de Jesus, ele espontaneamente a deu, porque ele veio para isso. Ué, mas por que ele veio para isso? Porque ele se deu antes de Deus falar, haja luz. A história está traçada, né? E não está traçada até os nossos dias, ela está traçada até o final dos tempos, vide Apocalipse, né? Tem pessoas que estão preocupadas com amanhã, estuda a Bíblia. O Senhor Jesus fez um plano perfeito, e nós vamos ver parte desse plano na pessoa de Abraão. Eu gosto muito de falar sobre esse aspecto de que Deus não tem plano B, porque Deus não tem plano B para as nossas vidas, né? Nós somos preocupados, bom, e amanhã, e a semana que vem, e o mês que vem, bom Deus, olha, se eu fizer isso, Deus está falando, você está na minha mão. Esses dias eu ouvi uma música que não sai da minha cabeça, né? Quando a resposta de Deus parece que não chega até nós, saiba que aquele que tem a eternidade na sua mão cuida de nós. Que extraordinário, né? Deus está fora do tempo, Deus arquitetou isso tudo. Vamos para Gálatas capítulo 4, e nessa questão relacionada a Abraão, Gálatas capítulo 4, nós falamos o seguinte, mas também, né? Abraão não esperou. Abraão ali agiu e Deus falou que ele ia ter um descendente e uma nação sairia dele, mas ele, olha lá, né? Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e a outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Isso estava no propósito de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus leva alguém a pecar. Então estava no propósito de Deus que Davi iria adulterar com Betseba? Absolutamente. Estava no propósito de Deus, mas Deus não o levou a isso. Isso é um outro estudo, né? Mas aqui só para nós entendermos que esse relacionamento que Abraão teve com Agar e com Sara, gerando 2 filhos, era uma alegoria para nós entendermos o que é salvação pela graça. Em Hebreus nós vemos muito Deus nos falando sobre sombras, sobre figuras, né? Sobre, olha, o Antigo Testamento é fundamental para nós entendermos o que é a nova aliança, o que é ser salvos pela graça. E aqui continuando, depois vocês podem ver no versículo, continuando 24, que estas mulheres são 2 alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Versículo 29.
Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava ser herdeiro com o filho da livre. Algumas vezes eu olho as pessoas falando, não, mas por que Deus fez isso com Agar? Mas a serva, coitada, mas ela foi vítima. Não, isso aqui está mostrando o quê? Que a salvação pela lei, a salvação pela graça, Deus está dizendo, olha, afasta a salvação pela lei. Daqui a pouquinho nós vamos ver qual foi o objetivo da lei. Para mostrar o quê? Que Deus sempre buscou o ser humano pela graça. E é isso que Abraão vai nos ensinar. João capítulo 5, versículo 39 a 47 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Versículo 45: não penseis que eu vos acusarei perante ao Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto Moisés, ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu de Jesus? Quando? Quando que Moisés apontou para o Senhor Jesus? Versículo 47: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nós cremos no que Moisés escreveu a respeito de Jesus? Ah, mas eu nem sabia que ele tinha escrito. Porque se nós não cremos na informação que Moisés deixou escrita, como é que nós vamos crer no que Jesus está dizendo a respeito dele? Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 25. Aqui, todo esse contexto, é claro que esses textos vocês já podem acessar e vão precisar ler, reler esses textos, né? Todo esse contexto, aqui é Jesus, quando Jesus se apresenta àqueles discípulos a caminho de Emaús. E eles estão entristecidos, no versículo 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E um chamado Cleopas respondeu dizendo: mas você é o único que você não sabe o que está acontecendo? De onde você é, hein? Você não sabe o que aconteceu? Versículo 19: ele lhe perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí eles falam que eles esperavam e tudo mais, e no versículo 25 diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ora, Jesus falou de si mesmo com o Antigo Testamento. E mostrou o que com o Antigo Testamento? Atos capítulo 8. O que Jesus apresentou a eles? Atos capítulo 8, depois já abram Atos 26 também. Atos capítulo 8, versículo 35. Aqui o Filipe, né, com o etíope. E o etíope estava lendo Isaías 53 e ele interpela o etíope, né? E fala, versículo 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E Filipe começou a explicar. E o Filipe começou a explicar o que para aquele etíope? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus, com Isaías, com a primeira aliança, com toda essa estrutura, né,
que Deus fez na eternidade passada, para que tudo apontasse ao Senhor Jesus? Atos 26, vamos ver o que eles explicavam com as Escrituras. Atos capítulo 26, versículo 22. Aqui é o discurso de Paulo, diante de Agripa. Versículo 20: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Depois nós vamos ver dois aspectos relacionados a Abraão: a fé que justifica e a fé que santifica, é por isso que ele fala aqui, se arrependessem e mostrassem frutos dignos de arrependimento. Não existe um arrependimento que é lá no fundo do coração. Você se arrependeu, mas ninguém está vendo. Mas eu arrependi lá no fundo do coração. Então você não se arrependeu, mas nós vamos chegar lá. Versículo 21: por causa disso alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Eu não estou falando nada novo, vocês conhecem tudo que eu estou falando. Moisés e os profetas já disseram isso de muito tempo. Agora o que eles disseram? Versículo seguinte: isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. No Antigo Testamento, o Evangelho foi dito que seria anunciado aos gentios também. Os judeus sabiam isso? Sabiam ou não? Os judeus tinham essa informação? João capítulo 7, só para nós vermos esse aspecto. João capítulo 7, versículo 35. Vejam que interessante. Paulo expôs o Senhor Jesus, expôs o foco do Antigo Testamento, da primeira aliança, expôs o foco da segunda aliança, que é o quê? Que ele haveria de vir para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa salvação. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova. João capítulo 7, versículo 35 diz: disseram pois os judeus uns aos outros, versículo 34 antes, quando Jesus fala assim: olha, para onde eu vou vocês não vão poder ir, e aí eles começaram: mas para onde ele vai? Não estamos entendendo o que ele está dizendo. No versículo 35 ele diz: disseram pois os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, a fim de os ensinar? Eles tinham informação de que esta aliança Deus faria com os gentios também. Isso foi dado a conhecer por Moisés e os profetas. E começando por Moisés, Abraão está inserido nesse contexto de que foi anunciado o Senhor Jesus. Quando que Moisés falou do Senhor Jesus? Vamos pegar alguns exemplos só, tem vários, mas vamos pegar alguns exemplos só. Romanos capítulo 5, versículo 14. Então vamos começar com Moisés, para falar do Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 14. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Abraão foi feito do jeito que fez, da forma com que foi feito, tudo como foi feito, para quê? Porque ele prefigurava quem? A Cristo. Em Adão, quando Deus fez Adão, Deus fez o quê? Um propósito para que viesse Cristo e nos salvasse. 1 Coríntios capítulo 5. Por que Deus instituiu a Páscoa? Por que Deus fez todo aquele memorial em Êxodo capítulo 12, na saída do povo do Egito? Por que Deus fez para pegar um cordeirinho, matar um cordeirinho? Para quê? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Não é que Deus permitiu que a história fosse acontecendo, e chegou no momento, Jesus veio e falou: bom, eu preciso explicar, como é que eu vou fazer? Deixa eu ver qual o melhor exemplo do Antigo Testamento que eu posso... Não. Toda a história do Antigo Testamento foi traçada apontando o Senhor Jesus.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Aqui são alguns exemplos só. Procurei pegar alguns próximos, né? A pedra no deserto. Por que é que Moisés não entrou na terra? Vamos lá, me ajudem. Até para eu beber um pouquinho d'água. Vamos lá, essa daqui é para tirar na prova. Vamos lá, se tivesse prova, né? Vamos lá, pessoal. Por que Moisés não entrou no deserto? Desobedeceu. Que mais? Isso, muito bem. Matou o egípcio, né? Não, é claro que não. Mas ele não era o homem mais manso da terra? Matou o egípcio, portanto mansidão não tem a ver com a pessoa ser fleumática. Bom, mas isso é um outro assunto. Mas vamos lá. Por que ele não entrou na terra? Isso. Por quê? Porque ele chegou uma hora e o povo começou a reclamar: Moisés, estamos com sede, Moisés, você nos tirou do Egito, nós vamos morrer, tem esse deserto, não tem água. E ele chega para Deus, eu não aguento mais esse povo reclamar, né? E o que Deus fala para ele? Moisés, vai aí, a primeira vez, vai aí, fere a rocha. O que ele fez? Não teve dúvida, pegou o cajado e feriu a rocha. O que aconteceu? Saiu água, e o povo bebeu. Segunda vez, chega para o povo, né? Falou o quê? Moisés, estamos com sede. Moisés, já passou. Moisés, estamos com sede de novo. Moisés, esse deserto está quente. Moisés, estamos com sede. Moisés chega para Deus. O povo de novo está falando. O que Deus chega para Moisés e fala? Moisés, fale a rocha para sair água. Moisés deve ter pensado: Deus, deu tão certo a primeira vez. Já pensou eu falar e não sair água? Claro que isso não está na Bíblia. Mas ele deve ter pensado, ele falou: não, eu vou fazer como a primeira vez. Foi e feriu a rocha. E Deus chega para ele lá em Números e fala assim: Moisés, está vendo a terra? Você não vai entrar, porque você não me santificou no meio do povo. Quando eu falei para falar, você feriu a rocha. Ora, mas Deus, por isso, minha vida então, né? Como é que vai ser? Por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra? Porque Moisés quebrou um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Quem era aquela rocha? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E por que ele quebrou um tipo de Cristo? Quantas vezes o Senhor Jesus seria ferido por nós? Uma única vez? E depois? Se creres no teu coração, né, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vai jorrar aquela água de João capítulo 4, que é o Espírito de Deus que vai passar a ser habitação em nós. Que interessante. A pedra no deserto, naquele povo passando sede, é um tipo quê? De Cristo. Hebreus capítulo 7, esse aqui nós só vamos mencionar, né? Por que é que apareceu então Melquisedeque a Abrão, e Abrão teve que dar o dízimo a Melquisedeque? Por que história é essa? Apareceu uma vez só, não se fala mais desse tal de Melquisedeque. Por que ele apareceu lá para Abrão? Por que isso está em Gênesis? Por que essa história está lá? Sabe por quê? Porque Jesus não é somente o nosso rei, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Mas como é que Jesus pode ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi? Quem são os sacerdotes? Eram da tribo de Levi. E Jesus é da tribo de... Isso, vamos lá pessoal, vamos lá, pergunta e você responde, vamos lá. Jesus é da tribo de Judá. Como é que ele é o nosso sumo sacerdote? Você já se perguntou isso? Não? Então, não podia ser. Ia quebrar a lei. Jesus não veio cumprir toda a lei? A lei falou que era da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. Que história é essa? Começamos a entender porque que Melquisedeque veio. E é extraordinário. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. E por que Abrão pagou o dízimo a Melquisedeque? Sabe por quê? Porque quem paga dízimo é inferior a quem recebe dízimo. Vocês podem ler depois: mas o que eu vou fazer hoje à tarde? Não tem nada e tal, está voltando de férias. Lê Hebreus 7, né? Uma sugestão. Mostra o quê? Quem paga dízimo é inferior a quem recebe. Quem recebe dízimo é superior a quem paga. Há uma hierarquia nisso, né? Portanto, todos os irmãos, né,
dos levitas pagavam dízimo aos levitas. Por quê? Mostrando que eles eram superiores, porque eles tinham o sacerdócio. E veja, e o que acontece com Melquisedeque? Abrão, que era pai dos 12 filhos aqui, né, em toda a sua descendência, ele fez o quê? Ele pagou o dízimo a Melquisedeque. E vejam capítulo 7, versículo 9. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abrão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Sabe por que Melquisedeque apareceu? Para que Abrão pudesse pagar o dízimo para ele, e Levi em Abrão pagasse o dízimo a Melquisedeque, para reconhecer que o sacerdócio, segundo Melquisedeque, era superior aos levitas. E depois, continuando no capítulo 7, e depois combinando com o capítulo 5, vocês vão ver que quando há uma mudança de sacerdócio, há mudança necessariamente a mudança de lei. Portanto, essa lei que muitos hoje buscam cumprir, cadê a lei? O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Não posso fazer? Faço, não faço? Devo, não devo? Como é que eu devo? Deus está falando, isso passou na forma de ordenança, não passou como princípio, mas isso é uma outra história, mas passou como ordenança. E Melquisedeque apareceu apenas para mostrar que o sacerdócio em Cristo seria superior ao sacerdócio levita. E por que ele é superior? Porque aqueles não removiam pecados, aqueles eram feitos por homens que ano após ano, e eles morriam e tinham que instituir outro. E lá no capítulo 5 e 7 de Hebreus, nós vamos ver a superioridade do sacerdócio de Cristo. Para nós terminarmos, por que então Moisés levantou a serpente no deserto, quando eles eram picados? João capítulo 3, versículo 14. Então, Dante, mas nós nem começamos a falar de Abrão ainda, mas nós vamos chegar lá. João capítulo 3, versículo 14. Jesus conversando com Nicodemos aqui, ele diz: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Por que Moisés fez o que fez no deserto daquele jeito? Por que Deus indicou para que ele fizesse aquilo? Porque era uma referência ao Senhor Jesus, e a minha e a sua salvação. Portanto, todo o Antigo Testamento, todos os heróis da fé de Hebreus 11, toda a história, todos os personagens, tudo se remete ao Senhor Jesus. Ora, e que Abrão tem a ver com isso? João capítulo 8, versículo 23, e aqui Jesus trava um diálogo, um embate com os fariseus aqui, e no versículo 23 ele diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que Jesus estava querendo dizer aqui? A quem ele estava fazendo referência? O que é tão importante, que é uma linha divisória? Ou eu vou morrer nos meus pecados, ou eu não morro nos meus pecados. Qual é a linha divisória disso? O que está dizendo aqui em João 8, 24? Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Portanto, se eu crer no eu sou, eu não morro nos meus pecados, eu tenho eles perdoados. E se eu não crer, eu morro nos meus pecados. Qual que é a linha divisória? O que Jesus está querendo dizer aqui? Se nós não crermos que Jesus é Deus, Jesus veio e tinha pecado. Se ele tinha pecado, ele morreu por ele mesmo. Portanto, o sacrifício dele não é eficaz para mim e para você. Agora, se ele é Deus, como ele diz ser e como ele é, ele não teve pecado, e ele pôde morrer por mim e por você. Primeiro versículo que nós vimos hoje de manhã, 1 Pedro, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. E aí ele começa a conversar com os fariseus, e vejam o versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Quais obras de Abraão? O que Abraão fez que Jesus destaca como tão importante? Vocês são filhos de Abraão? E já vamos ver o aspecto de sermos filhos de Abraão pela fé. Somos filhos de Abraão? Praticamos as obras que Abraão praticou? Não, que obras Abraão praticou? Obras? Que história é essa? Vamos continuar. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Aqui de fato há uma ofensa exatamente referente a Jesus, mas vamos lá. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de modo próprio, mas Ele me enviou. E aqui, e Jesus não ameniza, né, a mensagem. Ele diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-los aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí Jesus vem colocando os fariseus no seu devido lugar, e no versículo 51 ele diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eternamente? És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vejam agora, versículo 56. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. O quê? Abraão viu o dia do Senhor Jesus e se alegrou com isso? Quando? Como? De que forma? Vamos continuar. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tendes 50 anos e vistes Abraão? Como assim? Abraão viu o seu dia? Você está aqui conversando conosco, você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembram do versículo 28 que nós lemos? Se não credes que eu sou, morrereis os vossos pecados. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles entenderam ou não o que Jesus disse? Entenderam. Veja o versículo seguinte: então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Abraão viu Jesus, se alegrou com isso. Quando? Hebreus capítulo 11, versículo 13. E aqui são os heróis da fé, e vamos pegar o aspecto relacionado a Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles viram, saudaram, se alegraram com isso, tiveram a promessa, e se alegraram com a promessa. Que promessa? O que eles viram? O que contaram para Abraão? Versículo 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Opa! Deus se envergonha? Vamos ler esse texto ao contrário senso? Deus se envergonha então de pessoas que o chamam como Deus? Aqui está dizendo que deles, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Por quê? Por que Deus não se envergonha? Porque eles aspiram a uma pátria celestial. Aspirando uma pátria celestial, como é que eles vivem aqui? Como?
peregrinos e forasteiros, em terra alheia. Ora, a nossa forma de viver aqui, o nosso estilo de vida aqui, mostra aquilo que cremos, e naquilo que cremos, vai fazer Deus ter vergonha ou não de nós, em nós o chamarmos de nosso Deus? Como é que nós estamos vivendo aqui? Conta-se uma vez que um jovem foi procurar um sábio, né? Ouviu falar muito desse sábio no mundo, e ele falou: olha, eu quero conhecer, né? E ele saiu do emprego, enfim, soube em que país esse sábio estava, pegou o avião e foi embora, né? Colocou uma mochila nas costas e falou: eu preciso conversar com esse sábio, né? E até que foi, andou muito tempo, até que conseguiu o endereço e foi até a residência dessa pessoa com que ele queria. Ele falou: olha, eu preciso aprender com essa pessoa, todo mundo fala dele, né? Chegando lá, ele olha o papel do endereço, olha a casa, estranhou um pouco, mas ele pensou: deve ser a casa de algum empregado dele, tá, vou tocar aqui. Foi lá e tocou, né? E aí abriu a porta, ele falou: o senhor fulano e tal. Ele falou: pois não. Ele já se assustou, né? Achava que ia ver uma pessoa com uma pompa, né? Com toda aquela sabedoria, mundialmente conhecido. E aí ele falou: mas o senhor é fulano e tal? Ele falou: sou eu mesmo, né? Entra, né? E o rapaz entrou na sala, e era uma casa muito pequena, simples, né? Um quarto ali, um cômodo, uma cama, um armário só, muito simples. Aí ele falou: mas o senhor é o fulano de tal mesmo? Ele falou: sou eu sim, por quê? Ele falou assim: mas o senhor é o sábio que todo mundo fala e que dá tantos conselhos? Ele falou: sou eu sim, por quê? Ele falou assim: onde estão os seus bens? Ele chegou para o jovem e falou assim: e os seus? Que o rapaz só estava com uma mochila, né? Aí ele falou: não, mas o senhor não entende, deixa eu explicar para o senhor. Eu estou aqui nesse país de passagem. Ele falou: então, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Hein? Eu às vezes falo, né, lá em casa, eu preciso voltar para a rota toda vez, porque parece que eu vou ver 200 anos aqui. Não, precisa guardar isso, precisa guardar aquilo. Mas para quê? Nós estamos de passagem ou não? Ou nós não acreditamos nisso que nós vamos fazer aqui no domingo? Ou isso aqui é só um passatempo, um acalmar a consciência? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Porque Abrão tinha um relacionamento com Deus, que ele era o quê? Considerado peregrino, e Deus não se envergonhava dele. Mas vamos lá, 39 e 40. Hebreus 11, 39 e 40. Ora, todos estes, inclusive Abraão, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Ouviram da promessa, sabiam da promessa, tinham visto a promessa, se alegraram com a promessa, mas não a viram concretizada. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ora, o que é que Abrão viu e se alegrou? Quando que Abrão viu o Senhor Jesus e se alegrou? Quando Jesus diz: ele viu o meu dia, viu e se alegrou com isso. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E vamos começar a entrar agora em Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão, por conhecer o coração de Abraão, daqui a pouco nós vamos ver isso, e ele diz: olha, Abraão, em você, o mundo inteiro vai ser abençoado, né? Da sua descendência. Daqui a pouco nós vamos ver de quem Deus estava falando aqui. Mas quando que Abraão viu essa descendência, ou melhor, este descendente, que abençoaria todas as famílias da terra, e se alegrou com isso? Gênesis capítulo 22, versículo 1, lembram disso?
Ora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus sabia que Abrão ofereceria Isaac se ele pedisse? Sabia ou não? É evidente que sabia. Por que ele pediu? Por duas razões. Primeiro, para que Abrão soubesse. Segunda razão, para testemunho deles e nosso. Gênesis 22:1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abrão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Nós usamos muito esse texto, né? E a interpretação da Bíblia, ela é única de acordo com 1 Pedro. Quantas interpretações tem? Uma só. Pode ter algumas aplicações, mas a interpretação é uma só. E a interpretação? Ela é histórico-gramatical. Ou seja, ela se presta ao tempo em que ela foi escrita, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: nós não somos Abrão e não temos um filho que chama Isaac. Portanto, mas entrega o seu Isaquezinho. Não, do que nós estamos querendo dizer? Essa passagem mostra o Senhor Jesus. E aí o que acontece? O que Abrão fez? Abrão pega Isaac, pega uma comitiva e vai ao Monte Moriá. 3 dias andando, 3 dias caminhando, 3 noites dormindo, junto com Isaac, a caminho de Moriá. No versículo 5 diz: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Interessante, chegou até determinado momento, o que ele falou para todo mundo que foi com ele? Agora vocês ficam, só vou eu e Isaac, nós iremos e voltaremos. Hebreus 11 explica o que estava no coração de Abrão, né? E o que estava no coração de Abrão? Ele estava mesmo para sacrificar, porque ele acreditou no que Deus, eu ia dizer acreditou tanto, né? Não existe, ou acreditamos ou não acreditamos, né? Existem conceitos que são absolutos. Por exemplo, vocês já viram gravidez? Você está grávida? Mais ou menos. Como é que nós cremos? Você crê em Deus? Não, mais ou menos. De vez em quando, não. Ou cremos ou não cremos. E Abrão aqui havia depositado fé numa informação que recebeu. E ele falou: vai ser em Isaac a descendência. Portanto, em Hebreus 11 diz que ele falou: mesmo que eu oferecer, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Eu vou subir e vou oferecer, mas nós vamos voltar juntos. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. E o que aconteceu? Todos nós sabemos, né? O que aconteceu? Versículo 11. E daqui a pouquinho já vamos para o intervalo. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Alguém que morreu em lugar do seu filho. E pôs Abrão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quando é que Abrão viu o dia do Senhor Jesus e se regozijou? Podia não entender o plano completamente, do início ao fim, mais ou menos o que acontece com as nossas vidas hoje, né? Podia não entender, acreditou num substituto, que foi ensinado ao avô dele, Adão, quando matou o cordeirinho e os vestiu de peles. Quando foi ensinado a Caim e Abel, que teria que derramar sangue, para que houvesse remissão de pecados, né? Ali no Antigo Testamento era a cobertura. E ele viu o quê? Viu um substituto, que ele deu em lugar do seu filho. É exatamente o que o João Batista viu lá em João 1:29. O que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que não mais cobre pecados, porque sangue de touros e de bodes não remove pecados. Hebreus 10:4. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado não mais de um homem, como foi Adão, não mais de uma família, como foi em Êxodo 12 na Páscoa, que a família tinha que estar toda junta, não só de uma nação, como era no tabernáculo para Israel, mas do mundo. Nós estamos entendendo o que João Batista falou?
João Batista falou, eis a promessa feita lá em Gênesis 3,15. Chegou. Aquele que iria apagar todos os nossos pecados. E Abraão tinha a informação da promessa. Sabia que iria acontecer. Deus deu a ele o quê? Um tipo de que Cristo faria por nós. Quando ele tira Isaac, quando nós deveríamos ir para a cruz e coloca o quê? Aquele animalzinho e oferece em lugar do seu filho. Abraão viu o dia do Senhor Jesus e se alegrou com isso. Vamos para o intervalo e nós vamos verificar o aspecto de Abraão, da fé de Abraão, que justifica. E depois vamos ver o aspecto da fé de Abraão, que santifica. Nós vimos lá em João capítulo 8, que Jesus, conversando com os fariseus, em João capítulo 8, Jesus conversando com os fariseus, ele indica, né, e se mostra como Deus que é. E nesse diálogo com eles falam, bom, mas você não viu Abraão? E Jesus chega para eles e fala, olha, Abraão viu o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão se alegrou em ver o meu dia. E nós vimos lá em Hebreus, que Abraão teve a promessa do que seria, mas não viu concretizada. Mas viu um tipo de Cristo, quando substitui o sacrifício do seu filho Isaac, por algo que Deus havia providenciado, e houve derramamento de sangue. Vamos abrir para Romanos capítulo 3, versículo 20. E aqui nós vamos olhar o aspecto, feitas estas considerações iniciais, né, sobre a importância de Abraão nesse propósito de Deus, nesse plano que aponta para o Senhor Jesus. Nós vamos verificar o aspecto da vida de Abraão, que é a sua fé, que é aquilo que é destacado na Nova Aliança, no Novo Testamento. Só que nós vamos ver dois aspectos da fé de Abraão. O primeiro aspecto da fé de Abraão é a fé que justifica. A fé que ele teve, e Deus atribui justiça a essa fé que ele depositou na informação recebida. E um detalhe, nós temos a ideia de fé, né? O que é fé, né? As pessoas pensam que fé é um estado, né? Não, eu tenho fé no fundo do meu coração. Não. Fé não é disso, não, né? Como é que nós vamos entender o que é fé? Não adianta sair perguntando para cada pessoa, porque cada um vai achar alguma coisa aqui, não. Deus nos fala o que é fé em Hebreus capítulo 11, a certeza das coisas que não se veem, convicção de fatos que se esperam, né? Agora, espero por quê? Por que eu espero algo? Por quê? Porque alguém me disse que vai ser assim. Portanto, fé é depositar confiança numa informação recebida. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, finalzinho, Deus chega para os 12, ali relatando o episódio dos 12 espias, né? Qual a diferença dos 10 e os 2, Josué e Caleb? Qual que foi a diferença deles? Viram as mesmas coisas? Foram ao mesmo tempo? Passaram pelos mesmos lugares? Tudo igual, qual foi a diferença? Os 2 tiveram fé e os outros 10 não. O que eles tiveram? Confiança numa informação recebida. E a informação recebida vai que a terra é de vocês. Ponto. Portanto, ter fé em Deus hoje é ter fé no que Ele falou. E o que Ele falou está nas Escrituras. É aquilo que a gente gasta pouquíssimo tempo, né? Lendo, estudando. Então, é esse livro, né? E nós temos que depositar fé na informação que está lá. O que Deus está dizendo para você, para mim hoje? Nós sabemos? Está na Bíblia. Você sabe disso? Não? Então, quando você fala que você tem fé em Deus, você está querendo dizer o quê? Fé não é alguma coisa que está lá no meu coração, lá todo. Não. Pode pegar Hebreus 11, nós vamos ver exemplos de fé. A fé sempre veio seguida de lá em Hebreus 11, né? Noé teve fé e ele fez o quê? Isso, aparelhou uma arca, né? Abraão teve fé e fez o quê? Saiu da sua terra. Moisés teve fé e fez o quê? Interessante que a fé sempre vem seguida de um verbo. E o verbo é o quê? Essa aula eu faltei. O verbo é o quê? Ação. A fé tem consequência. Ninguém tem fé no fundo do coração.
A fé é depositar confiança no que Deus está dizendo. Nós temos fé em Deus? Nós acreditamos em Deus? Vamos ver esta fé que Abraão teve e depositou a confiança numa informação recebida, né? E o que aconteceu com ele? Romanos capítulo 3, versículo 20. Visto, pois, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se você pensa que você vai conseguir cumprir algo diante de Deus, para que você vá para o céu, Deus está dizendo, impossível. O padrão de Deus é a lei é pura, santa e boa, Romanos capítulo 7, mostra o padrão de Deus, mostra a santidade de Deus. Queremos ir para o céu, tirando Cristo desse projeto, a lei está aqui. Só que Deus está dizendo, ninguém vai cumprir. Por quê? Tiago capítulo 2 diz que se eu cumprir toda a lei, mas errar em um ponto sequer, eu me torno culpado de toda. Deixa eu, mas eu não, porque padrão de pecado é assim, né? Você chega no mundo e fala, você é pecador? Não, eu não fumo, não bebo, não traio minha mulher, eu não jogo dinheiro, né? E você já viu? Já faz essa experiência interessante, né? Mas deixa eu falar uma coisa, está lá em Levítico, você já falou de alguém, sem esse alguém, que sem esse alguém estivesse perto? Você já falou dele? Então, você pecou. Sabe aquilo que comumente chamamos de fofoca? Já viu? Falou mal do outro, não está perto. Então, nós pecamos diante da lei. Pecamos em todos os outros, viu? Se você pecou nesse, você pecou em todos os outros. Eu não tenho solução, então. É por isso que Jesus veio, porque nós não temos solução mesmo. Foi isso que Abraão creu. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Olha que extraordinário. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha aqui, ó. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Portanto, o que a lei falava da salvação? Qual era o problema que Jesus tinha com os fariseus em relação à lei? Qual que era o centro da lei para os fariseus? O cumprimento. E o que Jesus falava? A carga que vocês colocam em cima dos outros, vocês não levam com um dedo. Por quê? Porque era o cumprimento da lei. Mas qual era o centro da lei? Os 10 mandamentos, Êxodo 20? Não, você tem que continuar lendo o Êxodo. Todo o tabernáculo faz parte da lei. O tabernáculo se referia ao quê? Ao sacrifício. Portanto, o centro da lei nunca foi o seu cumprimento. Deus sabia que ninguém ia conseguir cumprir a lei. Portanto, o centro da lei era o sacrifício. Por isso que Jesus cumpriu toda a lei. E cumpriu no seu ápice quando ele foi para a cruz. Portanto, o centro da lei sempre foi o sacrifício. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo, pois, justificado, guardem essa expressão, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando Paulo fala, e ele começa a dar a relação de quem ele era, né? Hebreus de Hebreus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim. Hebreus de Hebreus, quanto à lei, fariseu, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Paulo? Esse Paulo que escreveu Romanos 7, que falou que bem que eu quero eu não faço, e mal que eu não quero eu faço todo dia. Esse Paulo falou que é irrepreensível? Como? Porque ele não pecava? Não, porque ele oferecia sacrifício. Porque Paulo entendia que o centro da lei era o sacrifício do cordeiro. No Antigo Testamento, que cobria pecados, Salmo 32:1, bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados e cuja iniquidade é perdoada e cujos pecados são cobertos.
E em Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, justificados pela lei, não através das obras da lei, mas pelo que a lei sempre disse, testemunhando acerca daquele que haveria de vir. Abraão creu nisso. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ora, como confirmamos a lei? Ou afastamos a lei pelo seu cumprimento, ou não. E o que diz Paulo? Não, nós confirmamos a lei, porque a lei diz do sacrifício. A lei nunca falou que o homem seria salvo por cumprir toda a lei. Jeremias diz que não há quem cumpra toda a lei. Vamos pular o capítulo 4, que nós vamos voltar um pouquinho quando nós falarmos sobre a fé que santifica. Capítulo 4 no começo, né? Versículo 9 do capítulo 4. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. O que veio primeiro? A circuncisão ou a fé? Quem veio primeiro? O que o texto está dizendo? A fé. O que vem primeiro? A fé ou o batismo? A fé, porque se batizar sem fé é tomar banho de roupa. Tomei um banho de roupa, não, nada. Que testemunho que você deu, se Deus não mudou o seu coração? E essa circuncisão na carne de Abraão, Deuteronômio diz que era para mostrar o que significa a circuncisão no coração. O que veio primeiro? A fé. Abraão creu na informação que recebeu. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé. Como consequência Deus requereu um selo, que teve quando ainda incircuncisos, para vir a ser pais de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também, olha aqui as obras de Abraão que Jesus falou, mas que andam nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Nós temos a fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. Qual fé é essa? É só continuar o texto. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça de Deus, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha aqui versículo 18. No que Abraão creu? Abraão, eu gosto muito desse texto. Esperando contra a esperança. Pare para entender o que é esperar contra a esperança. Quando temos esperança, olha, estamos esperando algo. E em Abraão não havia o que esperar, mas ele esperou contra o que havia de se esperar. Não tinha o que se esperar. Vamos continuar o texto. Esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Segundo lhe fora dito. A fé é a confiança numa informação recebida. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Ele não era alienado não, viu? Abraão tinha consciência. Abraão era consciente, aqui ó, é só continuar. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está isso escrito que lhe foi levado em conta,
O Antigo Testamento não está aí porque Deus quis contar a história do jeito que foi. Não está escrito isso só para mostrar o que Abraão fez e o resultado na vida dele. Vejam aqui, isso está escrito por nossa causa, por mim e por sua causa, mas também por nossa causa, versículo 24, posto que nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Esta fé de Abraão que justifica, a fé numa informação. Nós já depositamos fé nessa informação. Não, mas eu não sou aquilo que Deus espera. Não, a pergunta não é essa. Não, mas eu tenho muito pecado. A pergunta não é essa. Não, ou ao contrário, não, mas eu sou muito bom, mas é que eu vou conseguir fazer. A pergunta não é essa. Depositamos fé na informação de que o Senhor Jesus é o nosso substituto, a propiciação para os nossos pecados. Se fizermos isso pela graça de Deus e absolutamente gratuitamente, nós vamos ao céu pelos méritos do Senhor Jesus. Se não fizermos isso, nós não iremos ao céu. Não, mas eu frequento a igreja há 45 anos, eu dou até aula de escola dominical. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pergunta não é esta. A fé que Abraão, que justificou Abraão, foi depositar confiança numa informação. E aquilo tudo foi feito, escrito, aconteceu para nós hoje. É como Hebreus 4. Os espias, os 12 espias, os 10, os 2, a entrar na terra, ficar no deserto. Sabe por quê? Ele diz lá, tudo isso foi escrito para nós hoje. Nós já entramos no descanso. Isso é um outro estudo, está lá em Hebreus 4. Foi escrito para nós, tudo aquilo aconteceu, porque sem Ele, sem nós, não seriam aperfeiçoados. E o que nós estamos fazendo com isso tudo? Regras? Obras? Não. Todas as obras que fizemos para a salvação, sabe o que vai adiantar? Nada. Nós temos essa ideia do bom e do ruim, né? Quer ver? Jesus foi crucificado com quantos ladrões? 2, né? Esse aqui é para tirar 2. Um vocês já tiraram na primeira parte do templo lá. 2 ladrões. O ladrão bom e o ladrão ruim. Interessante, eu aprendi isso desde pequenininho. 2 ladrões, o bom e o ruim. Como assim? Ladrão é bom só quando ele é entrevistado pelo repórter. Você viu, não fiz nada, estava passando na frente do banco, me levaram para assaltar. E você que estava aqui no carro, ele disse, não, eles pediram uma carona, eles pediram para parar no banco para tirar um dinheirinho. Só que eles iam roubar, não iam tirar da conta deles. O ladrão só é bom quando ele é entrevistado. Mas que ladrão bom? Que história é essa? Os 2 na mesma condição. E nós achamos sempre que o ladrão foi crucificado, levou o primeiro prego na mão e falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no terreno. Vocês já leram Mateus 27, 44? Não precisa abrir não, lê em casa. Mas eu queria anotar. Anota e lê em casa, depois do almoço você vai ler. Sabiam que os 2 ladrões estavam blasfemando de Jesus? Os 2 blasfemavam de Jesus no início. Até que um deles entendeu que o Senhor Jesus era Deus. E ele falou, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Que ladrão bom é esse? Vocês querem ver uma outra ideia que nós temos? Caim e Abel, né? Nós vemos filmes de Caim e Abel. E o filme de Caim e Abel, nós vemos quem? Abel, bonito, barbeado, com um semblante calmo, né? Com a ovelhinha embaixo do braço. E Caim? Caim bravo, falando grosso, né? Que história é essa? Onde é que você vai? Que isso? Os 2 eram iguaizinhos. Precisavam do sangue derramado os 2. Vocês querem ver? 1 João capítulo 3. Deixa o dedinho em Romanos que a gente já vai voltar. 1 João capítulo 3. Versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? A resposta está aqui. A gente está procurando em Gênesis a resposta. Sabe por que Caim assassinou a Abel? Está aqui, Por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão
Ué, não eram boas? Ué, o antônimo de mal é bom. Eram o quê? Justas. Justo, eu lembro de justificação. Justificação, eu lembro de depositar fé numa informação recebida. Depositar fé numa informação recebida, o papai dele, Adão e Eva, falou para ele que tinha que derramar sangue. Então ele pegou o ovelhinho e foi derramar sangue. Fé numa informação recebida. As obras eram más de Caim, mas as obras de Abel eram justas, jamais boas. Que boa obra! Boa obra leva ao inferno antes da salvação. Depois tem galardão, que a gente já vai chegar lá. Antes, sabe o que serve? Trapo de imundície, para ser queimada. Se nós estamos querendo merecer alguma coisa diante de Deus, mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu até me visto melhorzinho, eu falo mais banando, até eu nem brinco em casa no domingo. Que história é essa? É pela fé no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez. Quando Ele falou na cruz, está consumado a obra de salvação. Vamos voltar lá para Romanos. Romanos nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A obra do Senhor Jesus para a salvação foi perfeita, completa e acabada na cruz. Você crê nisso? Não, eu creio. Então você é salvo no Senhor Jesus. Se você crê com o coração e confessa com a boca, você é salvo no Senhor Jesus. Você vai para o céu. Não, mas é que eu sou assim meio esquisito. Não tem problema não, eu também sou e eu creio no Senhor Jesus. Não é por aquilo que fazemos, mas é em quem cremos que nos leva ao céu. Abraão fez isso. Abraão tem isso a nos ensinar. A fé de Abraão que justifica. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Creu numa informação: você vai ser pai de muitas nações. Tá bom, eu creio, é isso mesmo. Eu vou ser. Mas então eu pedi Isaac. Não, eu vou ser pai. Deus falou. Deus falou. Deus está dizendo isso. Gênesis 15, de 1 a 6, sobre esse aspecto de Eliezer e tudo mais. Mas vamos lá, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Diz assim, aqui está falando para os Gálatas que os Gálatas, eles começaram pela fé e queriam continuar pelas obras, né? E tanto a salvação é pela fé, quanto a santificação é pela fé. Já vamos chegar lá. Versículo 6. É claro que vocês vão ler desde o 1, mas eu tenho que ler Hebreus 7, Hebreus 5, já tinha esquecido, né? Vocês vão anotar, agora põe Gálatas 3 aí também, para ler depois do almoço. É muita coisa, mas tem 5 até eu chegar no culto aqui, tem bastante tempo, né? Vamos lá, Gálatas 3, 6, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Lembra de João 7, que os judeus sabiam disso? Ele está indo para a dispersão, já vai ensinar os gentios? Pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. A bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui é uma referência em Atos 1, em João 14. Irmãos, falo como a homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez confirmada ou ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. A promessa de Abraão falou assim:
vai ser em você e no seu descendente. Em quem que era a promessa? Em quem que ele estava falando? Deus estava falando para Abraão que ia ser bendita a todas as famílias da terra. Em Cristo. Versículo 17: digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois da promessa. A lei veio 430 anos depois da promessa. Não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ora, mas o que serve a lei? Se ela veio depois, 430 anos depois da promessa, da graça de Deus, para que ela não salva ninguém, não leva ninguém a lugar nenhum, para que serve? Essa é a pergunta. Por qual é a razão, pois, da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a que se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A fé de Abraão que justifica. Por que veio a lei? Porque nós não tínhamos muito a noção de pecado. A mesma coisa, eu só sei que é proibido estacionar se tiver uma placa proibido estacionar na rua. Tem que ter um ordenamento jurídico, uma lei que me diga, é proibido. Aí eu vou saber, se eu parar aí eu vou ser proibido. É por isso que veio a lei. Como é que nós íamos saber? Romanos 7 explica isso, a razão da lei. Mais um texto lá, mais um então isso aí fica para a semana. Romanos 7 explica o quê? A lei é ruim? Não. Mas sem lei eu não tinha consciência do pecado. Então a lei é ruim? Não, a lei é pura, santa e boa. Mas o problema é a lei? Não, o problema somos nós. Por isso que Paulo fala, desgraçado ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O problema somos nós. Como é que nós vamos ter consciência desse pecado? Deus está falando, está aqui a lei. Você não tem consciência? Está aqui. É por isso que se alguma pessoa chegar para você e falar, não, eu não sou tão pecador assim, você não é? Então fala, eu não vou te falar de Jesus não, senta aí que eu vou começar a ler a lei para você. Você quer ver o padrão de Deus? É esse aqui, Êxodo, Levítico, pega o padrão de Deus e começa a ler. Esse aqui é o padrão de Deus. Errou? Não, mas é que esse aqui eu faço mais ou menos. Não. É do jeito que está aqui. Da forma que está aqui. Com Deus não é mais ou menos, não é do nosso jeito não. Então não vai ter jeito. Então, isso aqui, o resultado da transgressão da lei, chama-se pecado. O salário desse pecado é vivermos separados eternamente de Deus, no inferno, aquilo que chama inferno. Então não temos solução. Entenderam o que Jesus veio fazer? Veio pagar essa conta, veio trocar de lugar conosco, veio substituir. Bom, então o que eu preciso para fazer isso? Perguntou, o etíope perguntou para Filipe, né? O que eu preciso fazer? Lembra lá do carcereiro perguntando para Paulo? Então, e o que eu preciso fazer para ser salvo? O que ele falou? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa não é porque vai para o tabela não, viu? Aquele negócio, eu vou ser salvo a todo mundo. Não, vai ter oportunidade de ouvir e tomar decisão. É isso que significa tu e tua casa. Está lá em Atos 11, depois explica isso. Então vejam, o aspecto você crê no Senhor Jesus? Basta isso. A simplicidade do Evangelho. Qual que é aqui que diz 1 Coríntios? Que ele veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Cumpriu toda a lei. Se Jesus tivesse vindo como veio, nascido como nasceu, feito o que fez e não tivesse ido para a cruz, a gente podia ir embora. Estão perdendo tempo aqui. Não ia significar nada. Tem gente que fala assim, a vida de Jesus foi tão... Não, foi bom porque ele cumpriu a lei, porque ele é Deus. Mas não foi isso que nos salvou. Nós fomos salvos lá, como vimos em Romanos, pela sua morte na cruz, em substituição à nossa morte. E a sua ressurreição mostrando que ele não tinha pecado. E Pedro fala lá em Atos, né? A morte não conseguiu reter Jesus, vai embora daqui, você não tem pecado, o que você está fazendo aqui? E ele ressuscitou, mostrando que morreu pela nossa justificação, né? E ressuscitou
morreu pelas nossas transgressões, ressuscitou pela nossa justificação. Essa é a fé de Abraão. Você tem essa fé? É isso que Abraão nos ensina. E aí, parou aí? Não, não para aí. Efésios capítulo 2, só para nós terminarmos aqui. Efésios capítulo 2. Dúvidas, pessoal? Várias. Vai ter que ler todos os textos, e não é só o texto, o versículozinho, não. Vai ter que ler o contexto, né? Não, mas eu não esqueci de anotar, não trouxe caneta. Então, está no site, só pegar na igreja lá no site, e você já acessa, já pode ler todo o contexto, né? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, nós vamos ler a partir do 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A mesma graça que Ele usou com Abraão, a mesma graça que Ele usou com toda a humanidade, em todos os momentos, vai usar conosco. Graça. Não, mas eu sou muito ruim. Não, mas é graça. Se você quer entender um pouco a graça, a bondade de Deus, leia 1 Samuel 9, o que Davi fez com Mefibosete. Lembra de Mefibosete? Um nome sugestivo. Fala, não sei que nome eu ponho no meu filho. Olha aí, Mefibosete. Tem gente que abre a Bíblia e fala, vou colocar o nome. Olha lá, se cair Mefibosete, já pensou? Veja, o que Davi fez com Mefibosete? Era coxo de ambos os pés. O texto mostra isso diversas vezes. E Mefibosete era coxo de ambos os pés. E o que Davi faz? Davi chega e fala assim, vê se tem alguém da casa de Jonatas, porque eu vou mostrar a bondade de Deus para com ele. Quer entender a bondade de Deus? Leia Mefibosete e veja o que Davi fez com ele. Porque o aleijado de ambos os pés, ele servia para morrer, né? Espera aí morrer, porque você não serve para nada, você não serve para guerra, você não serve para trabalhar, você não serve para nada. Fica aí em Lodebar. Lodebar era uma área árida, cinzenta, não planta, não dá para fazer nada. Espera morrer aí, Mefibosete. Davi manda chamá-lo. E sabe o que ele faz com ele? Vai sentar na minha mesa e vai comer do que eu como todos os dias, por amor a Jonatas. Isso é bondade. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores que quem está na prisão, gente. Nós não estamos aqui porque, afinal de contas, Deus viu algo em nós. Não viu nada. Não temos nada para oferecer para Deus. Nada. Sabe o que é nada? Então, tudo aqui, pensa em alguma coisa que você fez, então, pode jogar fora. Nós somos salvos pela graça de Deus, porque Ele decidiu nos salvar. Quando você acordou hoje, você já agradeceu ao Senhor Jesus por ter levado você ao arrependimento? Romanos capítulo 2 diz que Deus nos leva ao arrependimento. Continuando o texto, senão nós vamos chegar na santificação. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu gosto muito do texto quando Moisés chega para Deus e fala assim, Senhor, mostra-me a tua glória. O que Deus mostra? Deus fala, espera aí Moisés, eu vou mostrar a minha bondade. Moisés pediu para ver a glória e Deus mostra a sua bondade. Quando Jesus chega e fala assim, agora chega a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Pai, glorifica-me, com a glória que eu tive antes que houvesse mundo, contigo antes que houvesse mundo. E qual foi essa hora que Jesus foi glorificado? Qual foi a hora que Jesus foi glorificado quando Ele esteve aqui? Qual foi? A cruz. Quando Ele foi para a cruz, Ele foi glorificado. Mas como assim? Porque na cruz mostrou sua bondade. Não há maior prova de amor de um pelo outro ao fato de quê? De alguém morrer e dar a sua vida pelo outro. Romanos capítulo 5. E Deus provou o seu amor por nós, a sua bondade por nós. Graça. Você ainda não correu aos pés do Senhor Jesus? Depositou fé nessa informação? Salvos pela graça. Tem um corinho que eu acho extraordinário, né? Aquele salvos pela graça. Eu só peço para cantar, nem vou me arriscar. Mas ele fala das 3 fases da salvação do espírito, da salvação da alma e da salvação do corpo. Eu fui justificado, estou sendo santificado e serei redimido.
Efésios 2, vamos para a santificação. Bom, então, ótimo, né? Então, Dante, eu sabia isso, eu já creio no Senhor Jesus, sou salvo, vou para o céu, e agora eu vou viver a vida que eu quiser. Não vai não. Não vai não, porque Abraão não viveu a vida que ele quis, do jeito que quis, da forma com que quis, apesar de ser conhecido como pai da fé. Romanos capítulo 4, lembra aquele texto que nós pulamos? Nós vamos ler agora. E não vai dar tempo de ler todos. Então por isso nós vamos correr, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 4. Versículo 1. Nós somos salvos pela fé, na informação recebida de que o Senhor Jesus morreria e cumpriria a lei em nosso lugar. A lei veio para que nós soubéssemos o quanto pecadores nós somos e quanto estamos distantes de Deus. Temos essa consciência? Corramos para o Senhor Jesus, a obra está consumada, perfeita e acabada. Deposita a fé nessa informação, crê com o coração, confessa com a boca. Salvos, céu é o nosso destino, peregrinos como Abraão viu, e foi lá em Hebreus 11. Romanos capítulo 4, 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por... são mais de 2 dias, vamos começar tudo de novo, né? Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ora, como assim então? Nós acabamos de ver que Abraão foi justificado por fé. Como é que o Romano está dizendo que ele foi justificado por obras? Tiago capítulo 2, versículo 21. Tiago 2, 21. Versículo 17. E aqui começa um aspecto importante. O que as obras são importantes, né? Qual é a importância, melhor dizendo, das obras para a salvação? Qual que é a importância? Isso, todos acertaram. Ficaram quietos? Nenhuma, é isso mesmo. Todos acertaram, né? A obra para a salvação, aquilo que fazemos para sermos salvos, para termos o direito de ir para o céu, não vale nada. Mas para aí, então quer dizer que agora vamos viver a vida que nós queremos viver? Vamos lá? Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se não houver resultado, essa fé, não existe fé. Mas isso é muito duro, mas é mesmo. Versículo 18. Mas se alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras não vale nada, é inoperante, não tem resultado. Não foi por obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Obras? Abraão, justificado? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça? Que história é essa? Vês, pois, como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, o que significa isso? Eu vou tentar resumir aqui por causa do tempo. Veja, até Abraão crer, tudo aquilo que Abraão fez não valeu nada para esta decisão dele crer e isso lhe ser imputado para a justiça. Isso é uma questão de decisão com base numa informação recebida. Eu creio e deposito fé, ou eu não creio e vou viver minha vida, né? Abraão creu, tá bom. A hora que Abraão creu, o que começou a acontecer depois? Um resultado desta fé, que nós conhecemos comumente como santificação.
não há justificação que não vem seguida de santificação. Porque não há uma pessoa que tem fé e fala, eu tenho fé, qual é o resultado? Não, o que João Batista falou para aqueles que iam ser batizados? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ora, João Batista, vamos devagar, eles estão indo ser batizados, você é tão duro assim com eles. O que ele falou? Vá e produz fruto digno de arrependimento. Fruto, eu vejo. Você vai para uma laranjeira, pega uma laranjeira e fala assim, ela é o quê? É laranja. Deixa eu ver uma laranja nela então. Ela é laranjeira. Fruto se vê. O que Paulo fala no texto que nós lemos em Atos, logo cedo? Mostrando o quê? Vá e produza fruto digno de arrependimento. A fé tem resultado. Venha a Deus do jeito que você está. Mas se você continuar do jeito que você está, ter vindo até Deus, você tem um problema de essência, você tem um problema de justificação. Você não depositou a fé na informação que Deus deu. Porque se depositou, tem resultado. Aí você não fala, não. Tem um caso na Bíblia que isso não aconteceu. Vamos lá. Quem assistiu já no tal, já vai saber, né? Lá em dezembro. Qual foi uma pessoa que foi justificada e não teve santificação na Bíblia? Vamos lá. Uma só, vamos lá, pessoal. O ladrão da cruz. Jesus não falou para ele, desce da cruz, vamos lá. E aí, mas Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Qual foi a santificação dele? Nenhuma. É claro, porque ele morreu. Se você não quiser ter santificação, não se preocupa não. Faz assim, ó. Quando terminar a aula, você vem aqui, nós vamos orar para Deus te levar. Aí você não tem problema. Ninguém quer, né? Portanto, se você é um cristão e se chama de cristão, Deus vai operar a santificação na sua vida. Por fé, por graça, da mesma forma que Ele fez. Lembra como lemos em Gálatas lá no comecinho do capítulo 3 e 4? Ele fala o que? Ora, vocês começaram na fé, por que vocês começaram a caminhar por obras? Continuem na fé. Portanto, não existe justificação sem santificação. A hora que Deus, aquele que nasceu de novo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. É evidente, né? Eu gosto muito de falar assim, quando alguém está morrendo afogado, o que nós fazemos? Primeiro nós tiramos ele da água e depois tiramos a água de dentro dele. São duas etapas. Primeiro Deus nos salva, Ele firma o nosso pé sobre a rocha. Depois Ele começa a limpar. Não é assim não, sua vida. Olha para trás na sua vida. Ela está igualzinho do dia que você se salva, do dia que você crê no Senhor Jesus. Igualzinho, nada mudou. Seus costumes, nada mudou. Avalie a sua salvação. Não, mas como é que você fala isso? Não, eu não. 2 Coríntios, o último capítulo diz isso. Avalie se você está na fé ou não. Vamos parar de querer entender que a vida religiosa acalma a nossa consciência diante de Deus. Não acalma não. Se somos justificados, e é pela graça, basta nós crermos na obra que foi feita, Deus vai começar a trabalhar em nós. Efésios 2:10, boas obras que Ele preparou de antemão, só para nós andarmos nela, e ainda vai até nos dar galardões, sabia? 1 Coríntios capítulo 3, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? Seis galardões de duas categorias, aqueles que queimam e aqueles que não queimam. Aquelas obras que nós fizemos, não, eu vou trabalhar para Deus, olha lá, 425 folhas, distribuir esse final de semana. E você, como é que foi? Então, algumas vão ser queimadas, viu? Agora, as obras que Deus preparou para andarmos nela, essa Deus vai dar galardão a nós. Para nós, em Apocalipse capítulo 7, pegarmos essas coroas e adorarmos o Senhor Jesus com esses galardões. Portanto, vida cristã não é do jeito que nós entendemos. Eu quero viver assim, agora eu sou cristão. Eu decidi que eu vou viver assim. Não, quem falou que nós decidimos? Somos cristãos ou queremos ter a nossa forma de vida? Se quisermos ter a nossa forma de vida, a nossa forma de pensar, fiquem à vontade. Deus não vai nos pegar pelo colarinho não, viu? Fiquem à vontade. Agora não se chamem cristãos, hein? Porque se nos chamarmos cristãos, se nos denominarmos cristãos, é do jeito que Deus está falando. Santificação. Vamos ler esses 3 textos para nós terminarmos. Abram lá, Filipenses 2:12, 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 3. Mas tudo de uma vez, vão colocando os dedinhos aí, né? Coloca o dedo, Filipenses, Coríntios e... Então, você quer estar dizendo que está acabando? Então, é isso mesmo, né? Se anime aí, se ajeite na cadeira que nós já estamos terminando. Filipenses capítulo 2, 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios 3. Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor
e tremor. Desenvolver a salvação, como é que é? Eu sou salvo ou não sou salvo? Aqui está falando de santificação. Desenvolver a salvação da vossa alma, com temor e tremor. Essa palavra no grego é fobia. É isso mesmo. Não pensa que Deus é nosso chapo. Tem gente que fala assim: aí Deus, como é que está aí? Está frio, porque aqui está um calor. Que história? Nós pensamos que estamos falando com quem? Desenvolver a nossa santificação com temor e tremor, diante de um Deus que nos ama, mas diante de um Deus que é fogo consumidor. Salmo 101:1 diz: cantarei a bondade e a justiça de Deus, eu cantarei. Andam juntas. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E querer e realizar para quê? Tem gente que fala assim, pega esse texto, tira do contexto e fala: ai, Deus efetua o querer e realizar, eu quero tanto aquilo, eu estou desejando, Deus está colocando no meu coração. Calma lá. Esse texto aqui é para santificação. Desenvolver a vossa salvação. Deus efetua em vós o querer e o realizar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha que extraordinário. Olha Paulo dizendo sobre a santificação. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo falou: eu estou sendo santificado, eu estou sendo usado pela graça única e exclusivamente do Senhor Jesus. A mesma graça que me salvou, que me justificou. Mas eu trabalhei, hein? Mas eu atuei, mas Deus me fez trabalhar a favor de vocês. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 2 a 5. Para nós terminarmos: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Lembra? Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne lá em Ezequiel? Condição de segunda aliança, de nova aliança. Olha lá aqui, ó. Porque o Espírito ia escrever no coração de carne, ia gravar em nossos corações a sua palavra. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Abraão nos ensina uma fé que justifica. Abraão, primeiro, viu o dia do Senhor Jesus e se regozijou com isso. Viu o dia do Senhor Jesus e entendeu que teria um substituto que pagaria o preço dos seus pecados. A humanidade começou a ter, como é que a humanidade vai entender que está longe do perdão de Deus? Deus falou: está aqui a lei. Não que vai salvar alguém, mas para vocês se enquadrarem e colocar todo mundo debaixo do pecado. E aí providenciou o que a lei já dizia, e foi prometido lá em Gênesis 3,15, o Senhor Jesus, para pagar o meu e o seu pecado na cruz, e consumar a obra, e nos levar ao céu. Você crê nisso? Crê como Abraão, e isso lhe será imputado para a justiça. E estaremos um dia com o Senhor Jesus no céu, por graça e obra dele, sem termos nenhum merecimento, não somos melhores nem pior, nada. Estamos todos encerrados debaixo do pecado, da lei. E o Senhor Jesus nos dá essa graça de nos salvar. Você já tem essa experiência com Deus? Você já depositou fé no Senhor Jesus? E essa fé traz um resultado chamado santificação, para viver por Ele, para Ele e para a glória dEle em todas as coisas. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por esse plano extraordinário de salvação no Senhor Jesus, que o Senhor mesmo planejou, arquitetou e consumou na cruz. Meu Deus, de graça e pelo seu amor e bondade, estendeu até nós e nos alcançou, ó Pai, dando-nos um coração para crer no Senhor Jesus e arrependermos dos nossos pecados e depositarmos fé nesse substituto que pagou os nossos pecados e satisfez a justiça do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada vida aqui, por aqueles que já tomaram essa decisão diante do Senhor.
Para aqueles que não o fizeram, ó Pai, que a Tua palavra possa incomodá-los e, ó Deus, confrontá-los, para que o Senhor seja glorificado na vida deles. E Te agradecemos também porque esse plano envolve a santificação que é feita pelo Senhor mesmo em nossas vidas, para a Tua glória. Pai, que o Senhor, pela Tua graça e bondade infinita, trabalhe em cada um de nós, até ver a imagem do Senhor Jesus formada em nossos caráteres, para a glória do Teu nome. Te agradecemos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.